dando sequência, né, na nossa videoaula, que começa agora nessa segunda parte, nós vamos ver então como é que ocorreu nessa divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa divisão levava em consideração o primeiro mundo, olha, os países capitalistas ricos, Estados Unidos, Canadá, países europeus, Austrália, tá? Na época ainda o Japão capitalista. Depois nós vamos ver em segundo mundo os países com sistema socialista, a União Soviética em especial, alguns países africanos, onde o socialismo também prevalecia, e depois o terceiro mundo, os países capitalistas pobres, dizemos assim, do qual o Brasil já estava inserido. Nessa forma, esse tipo de divisão já não é mais utilizada, pois o sistema socialista praticamente foi banido praticamente do planeta, tá? Essa regionalização norte-sul é uma divisão geográfica dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós não podemos ter a divisão natural, como aquela que nós temos a linha do Equador, que divide em país do hemisfério norte e países do hemisfério sul, com essa linha verde, que essa linha verde é uma linha socioeconômica, aonde vai definir como países do norte os países desenvolvidos e países do sul os países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo do México, né? Do ponto de vista da linha do Equador, o México pertence ao hemisfério norte, mas do ponto de vista da linha econômica, ele pertence aos países do sul por ser pobres subdesenvolvidos. A Austrália também, perante a linha do Equador, né? Está no hemisfério sul, está ao sul da linha do Equador, mas perante a linha econômica, essa linha vai determinar que a Austrália passa a fazer parte, então, dos países do sul. Esse tipo de regionalização não é uma boa forma de agrupar países. Por quê? Porque ela deixa generalizadas as economias. Eu não posso comparar a pobreza do Brasil com a pobreza de países africanos, como a Etiópia, como a Somália, por exemplo. O Brasil é a sexta economia mundial na atualidade. Como é que eu vou fazer uma comparação? Não pode deixar igual a economia brasileira com a economia dos países africanos. Da mesma forma que eu tenho aqui os Estados Unidos, deixar igual aqui a Federação Russa, que é um vazio demográfico imenso, colocamos como se fosse uma grande potência. Não a Rússia, a Federação Russa. Então, nós vamos ver que não é uma boa forma de poder classificar os países quanto à regionalização norte e sul, porque ele generaliza a riqueza de todos e a pobreza de todos. A BRICS, né? É ótimo falar sobre a BRICS, porque a BRICS é uma nova nomenclatura de alguns países que vem se destacando no mundo emergente. E o Brasil líder desse mundo emergente. Lembrando que os países emergentes são os países que saíram do estágio de subdesenvolvimento e estão caminhando para o estágio de desenvolvimento. Esses países formam o Brasil, são formados do Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. Esses 5 países denominados BRICS, para simbolizar a potência dos países emergentes na atualidade. Quais as características, né? Economia e ascensão desses países, ou seja, em plena ascensão. É lógico, nós estamos passando nesse momento agora por uma anomalia mundial em função desse vírus do Covid-19, né, o coronavírus, o mundo inteiro com recessão econômica, além dos problemas de saúde, as recessões econômicas, mas logo isso vai se normalizar, se Deus quiser. Porém, essa característica desses países é presença de mão de obra barata, recursos e reservas naturais em abundância e investimentos em infraestrutura. Esses 5 países apresentam todas essas características em comum. Então, nós vamos ver, por exemplo, na China a mão de obra é muito barata, muitas empresas multinacionais se instalam no país, na região litorânea chamada ZEs da China, Zonas Econômicas Especiais. O Brasil é um atrativo também, é considerado um porto seguro para muitas empresas quando se falam em estabilidade econômica. Então, dessa forma, nós vamos ver abundância de recursos naturais, principalmente que é bem vista, né, aos olhos dos países desenvolvidos.
O NBD, o MBD, né, dizemos assim, é o novo Banco de Desenvolvimento, que tem o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e reduzir a dependência externa dos países emergentes. Esse banco ele fornece principalmente auxílio ao mundo dos países emergentes, dos quais a BRICS são um grande destaque, para que possa diminuir a dependência em relação a esses países. Na globalização, nós estamos vendo essa imagem, né? Que aparece o planeta Terra, um mapa mundi, e o mapa mundi vai diminuindo. Então, não é que o planeta Terra vem diminuindo, é a distância, os limites entre os países, hoje não é mais definida por fronteiras de oceanos. Hoje vai muito além das fronteiras, né? Inclusive, tem uma empresa de telefonia celular que faz a propaganda dela, empresa além das fronteiras. Ou seja, vamos dar um exemplo, né? Até o século passado, para sair da região de Casa Branca, da região de Mococa, assim por diante, ir até São Paulo, demorava uma semana. Estrada de terra, tração animal e assim por diante. Hoje vai em 2 horas e meia aproximadamente. Lembrando que as duas cidades permanecem no mesmo local, porém o que encurtou foi o tempo de viagem, foi o tempo do transporte com a tecnologia utilizada nessa região. Aparece aí a globalização, processo que aumenta a interdependência. Hoje em dia o mundo está globalizado, mas nem sempre tiveram 4 fases, né? Os movimentos começaram com a expansão geográfica da navegação marítima, elas eram impulsionadas pela busca dos metais preciosos, favorecendo a expansão comercial. Nós vamos ver também, lembrando que, quando eu falo nessa primeira fase, o termo globalização é antigo, mas o fenômeno é muito antigo, começa desde a época das grandes navegações, realmente, quando até então os europeus faziam comercialização, buscando as especiarias nas Índias, buscando matéria-prima nas Américas, explorando as Américas, e assim por diante, fazendo essa intensa comercialização. Na segunda fase, né, o fim da Segunda Guerra Mundial impulsionou a expansão política, econômica e militar europeia, onde foram estabelecidos impérios coloniais. As inovações técnicas ajudaram a ampliar as relações econômicas para outros lugares. Na terceira fase, o processo de globalização esteve condicionado pela Guerra Fria, né? Conflito político e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, e foi intensificado pelos avanços tecnológicos nos transportes, chamado corrida espacial e corrida armamentista, e a maior parte da tecnologia que nós temos hoje de satélites, emissões de ondas de rádio, TV, informação, GPS, monitoramento remoto, é em função do período da Guerra Fria. E a quarta fase, houve o fim da Guerra Fria, também houve os avanços tecnológicos e transportes mais e mais. Ou seja, nós vamos encontrar, então, essas 4 fases correspondentes à da globalização. Nós vamos ter aqui, relacionado à globalização, quando a gente fala na questão do capitalismo, né? Lembrando que o capitalismo, só um minutinho, ligada à questão do capitalismo, e o capitalismo apresenta assim, as características básicas, propriedade privada, né? Nós vamos encontrar aí uma concorrência comercial, grande diferença de classes socioeconômicas, e entra a nova divisão internacional do trabalho, que é a DIT, que vai trazer por si a classificação dos países quanto ao seu nível de industrial. Também houve, com essa chamada globalização, a formação dos blocos econômicos, né? São 4 tipos de blocos econômicos: a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária. E isso nós vamos estar falando a partir das próximas aulas da próxima semana, tá joia? Nós vamos estar parando por aqui, esse slide vai ser mandado para vocês juntamente com as aulas, tá? E nós vamos dar sequência, eu quero falar bastante com vocês sobre a questão de globalização, formação de blocos econômicos, apresentar as características de cada bloco econômico, dando seus exemplos e a importância desses blocos no cenário econômico comercial. Então, nós vamos aguardar, eu espero vocês na área de plantão,
para que possamos fazer e tirar as dúvidas. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.